Eu lembro de alguns escândalos que foram para a mídia recentemente. A história do coelho, da KLM, que teve até uma briga física no aeroporto. Não sei se você lembra disso. Foi um barraco ali no embarque e o rapaz caiu em cima do coelho ali. Foi a preocupação com o coelho. Tem histórias de cachorros que desaparecem no voo, né? Que se perdem no aeroporto. Teve um caso recente também que levou acho que semanas para encontrarem um cachorro, né? Da Pandora, né? Foi da Pandora, exato. Pandora. Então, quando alguém vai pensar, alguém tem um bichinho, quer viajar. Quais são as etapas que você tem que pensar do processo? Porque tem vacinas, não é só a questão do transporte em si, né? Eu acho que assim, uma das principais etapas é a documentação. Né? Porque assim, dependendo para onde você vai, cada país exige um documento diferente. Então, se você vai para a Europa, se você vai para o Chile, se você vai para os Estados Unidos, o primeiro passo é pensar na documentação, porque, por exemplo, Estados Unidos hoje é uma média de 2 a 3 meses para você preparar a documentação. Europa é de 3 a 4 meses, entendeu? Então, assim, é importante que o primeiro passo seja a documentação. E depois, né, durante esse processo, você verificar qual que é a modalidade da viagem, né, Dai? Porque, assim, existem algumas modalidades, como, por exemplo, o caso do coelho, que foi um caso muito polêmico, que hoje está muito em evidência. Inclusive, a gente tem um porquinho da Índia que está indo embarcar para a Itália na cabine, entendeu? O passageiro está lá agora fazendo a documentação. Então, depende muito da modalidade da viagem também. E hoje, depois dessa polêmica, que não foi o primeiro coelho, né, mas foi um dos primeiros, é muito requisitado o transporte. Roedores, né, que é o porquinho da Índia, aves, chinchila, né? Coelho, aves, calopsita, embarcam na cabine. Agora, na cabine, entendeu? é num assento, no chão? Aonde é que é na cabine? Eu preciso comprar um outro assento? Como é que funciona? Na bolsinha de transporte. E aí também depende da modalidade. Porque hoje a gente tem algumas modalidades que são o animalzinho que viaja de forma desacompanhada, né? Como na caixinha de transporte, viaja como carga viva. O tutor já está lá no destino e o animalzinho ficou e ele viaja sozinho. A cabine, que é justamente para transporte de pequeno porte. Liminar judicial, que é justamente a situação desse coelho, que havia uma liminar judicial para o animalzinho embarcar na cabine, né? Porque era um animal de suporte emocional e hoje o suporte emocional é mais válido para cães, né? Então, se você tem um outro pet, você teria que entrar com recurso. E foi dessa forma que ele conseguiu entrar. E como era algo muito novo, a companhia aérea não estava ambientada com isso e preparada, O que né? é o suporte emocional? O suporte emocional é uma modalidade de viagem para as pessoas que têm uma necessidade emocional do animalzinho estar por perto, né? E que é comprovado por meio de um psicólogo, um psiquiatra. E nesse caso ainda, do suporte emocional, se for cachorrinho, né? Ele não precisaria viajar dentro de uma bolsinha de transporte, tá? Então, geralmente cachorrinho. Por isso que às vezes as pessoas, né, ficam até impressionadas. Vê um golden assim, na cabine. Vê um golden na cabine. A nossa agência mesmo sempre embarca, né? Os casos de suporte emocional. E aí todo mundo fica meio assustado, né? Nossa, mas um golden, um Akita aqui dentro, né? Ontem nós embarcamos 2 para Los Angeles, que era 2 American Bully. Que é enorme, eu não conheço a raça. É como se fosse um bulldog inglês grande, assim. E eles embarcaram na cabine, na modalidade de suporte emocional. Então, essa que eu queria entender aqui, porque não é só pelo tamanho do animal, não é pelo porte, né, a questão. Não. Porque a gente imagina, um cachorro, muitas vezes é muito maior do que um coelho, e por que o cachorro pode e o coelho não pode? Exato. E a gente tem visto bastante, vocês falam de Golden, tem um vídeo que está repercutindo bastante no Reels, que é de um Golden viajando na classe executiva, deitado ali com cobertor, né? Sim. Então, quais são as regras para isso? Não é necessariamente por porte? Não é por porte, é por modalidade, porque existe o transporte como carga viva, né, de forma desacompanhada, cabine, que é normal, um chihuahua, por exemplo, um pincher, um gato. Que aí é por tamanho mesmo. Que aí é por tamanho mesmo. O suporte emocional, que é o cão de apoio emocional. Aí tem o cão de serviço, que é para suporte físico. E temos também a liminar judicial, que é amparado de um documento. E ainda assim, sendo uma outra espécie, como, por exemplo, um golden. Às vezes a companhia aérea não aceita nem o suporte emocional, mas a pessoa precisa viajar por aquela companhia aérea. Então, entra com recurso para poder conseguir viajar. Como os casos de porquinho da Índia, coelho. Calopsita ainda hoje também viaja bastante na cabine. Não são todas as
as companhias aéreas que permitem, mas ainda assim tem companhia aérea que aceita o transporte e viajam dentro da bolsinha de transporte. Então não é uma questão de legislação. A companhia aérea define se ela quer ou se ela não quer, dependendo de regras internas, é isso? Exato. E também tem a própria regra da ANAC, né? Então, assim, hoje foi feito um processo justamente para derrubar essa regra de que o roedor, o coelho não poderia viajar na cabine como um cão ou gato. Só que ainda está em processo de aceitação, né? Para que isso seja um padrão. Enquanto não os tutores que precisam viajar dentro desse recurso, teria que entrar com uma liminar judicial. Nos vemos no próximo episódio. Boa viagem. Sigam a gente no YouTube, Classe Executiva.